Fala galera, bom, não, vocês não leram errado, eu realmente peguei 10 horas num barco pra poder ver baleias em alto mar, e vocês já vão ver como é que isso aconteceu com imagens, tá? Porque eu levei minha câmera para um barco em alto mar pra fazer imagens de baleias. Já vou adiantando pra vocês que algumas imagens parecem tiradas de alguma sequência da Bruxa de Blair, mas ainda assim eu me esforcei bastante. Eu muito raramente saio com a câmera daqui, eu tô tentando ver se eu começo a fazer isso um pouco mais, até porque o meu vídeo mais visualizado do canal foi um vídeo que eu fiz gravando externamente, então se você me acompanha aqui no canal, você deve ter visto uns 25 quartos diferentes, mas raramente você me vê fora de um quarto. Então, antes de começar a falar de como é que eu fui parar nessa aventura aí que eu fiz num domingo despretensioso, quero já pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não são inscritos, deixarem o like de vocês e também de ativar o sininho, que melhora muito meu engajamento e distribui vídeo pra mais pessoas. E de me seguir na minha única rede social, que é o Instagram, que tá aqui embaixo. Um dia eu acho que vou ter mais redes sociais, tá, gente? Mas no momento é só uma mesmo, me segue lá no Instagram, que eu aviso sempre que sai vídeo novo por lá. Bom, como eu falei pra vocês lá no vídeo de volta aqui pro canal, eu me mudei do Rio de Janeiro pra Vitória, no Espírito Santo. E logo que eu mudei pra cá, eu peguei bem o começo, assim, da divulgação desse passeio. Todos os lugares que eu olhava tinha essa propaganda de, você quer ver baleias? Venha com a gente, não sei o quê. E aí eu fiquei tipo, pô, ver baleia, né? Tipo, nunca tinha visto uma baleia na minha vida. Eu gosto muito de coisas assim, em contato com a natureza, gosto muito de ver animais em seus habitats naturais, até porque eu não frequento zoológicos, não frequento aquários. E desde que eu mudei aqui pra Vitória, eu comecei a observar que tem muita opção de turismo natural aqui, tipo, coisa pra você fazer realmente no meio do mato, vendo os animais em seus habitats naturais. Mas vocês sabem que eu tenho 2 pés atrás com qualquer tipo de turismo que envolva animais. Eu não gosto de financiar nada que explore animais, eu não gosto de financiar nada que deixe os animais desconfortáveis ou coloque eles em situações que eles não deveriam estar vivendo naturalmente. Quando eu comecei a ouvir falar nesse passeio, eu dei uma pesquisada e fui falar inclusive com a agência e com a ONG que proporcionavam esse passeio aqui em Vitória. Esse passeio, para quem tem vontade de fazer, ele acontece de julho a outubro, se eu não me engano, então assim, essas imagens já tem um tempinho, e ele é feito por uma ONG que se chama Amigos da Jubarte, que é aqui do Espírito Santo, em associação com agências de viagem, né, que de fato proporcionam um passeio, porque a ONG não tem os veículos, enfim. Então assim, eu fiz esse passeio com a agência Aves, eu vou deixar o link do Instagram deles aqui embaixo e também vou deixar o link do Instagram e das redes sociais do Amigos da Jubarte para se vocês quiserem se informar um pouquinho melhor sobre o projeto, ficar sabendo quando vão ter os próximos passeios, conseguir reservar com antecedência, poderem se informar por lá. Bom, basicamente aqui na região do Espírito Santo é uma das mais ou talvez a maior rota de migração e acasalamento das baleias jubarte. Aqui pela costa tem muita baleia durante esse período do ano ali de julho a outubro. Então essa ONG, ela faz esses passeios não só para poder promover esse conhecimento, esse contato das pessoas com a natureza, né, que é muito legal você ir lá e ver o bichinho na vida real. A gente sabe que isso muda muito a cabeça das pessoas e faz as pessoas, sei lá, pararem de ser tão egoístas e perceber que o resto do mundo também é muito bonito e a gente tem que preservar o resto do mundo. E eles também usam esses barcos e esses passeios para fazer trabalhos de pesquisa. Então, em todos os barcos que saem, né, com esses passeios com os turistas, a gente tem as pessoas da agência que estão ali organizando o passeio, aquela coisa toda, e a gente tem pessoas da ONG também, biólogos, pessoas que trabalham com a parte aí de oceanos para poder observar o comportamento delas e usar esses dados para poder, enfim, desenvolver as atividades ali da ONG. Então é um passeio barra pesquisa e tudo é feito ali no mesmo momento. Bom, como eu falei para vocês, esse passeio ele é bem longo, tipo, bem longo mesmo. Eu já sabia que ele era um passeio longo quando eu conversei com a atendente da agência, ela me falou que eram cerca de 3 horas para você chegar no ponto de avistamento das baleias e depois mais 3 horas para retornar, né? Então assim, mais o tempo que você ia ficar lá vendo as baleias. Então, totalizando, eu acho que eu fiquei cerca de umas 10 horas e meia no mar. E vou contar pra vocês como é que foi essa experiência. Bom, todo o grupo que agendou o passeio para aquele dia se encontra no mesmo lugar, inclusive a Aves, que foi essa agência com quem eu fiz o passeio, eles foram muito atenciosos e muito organizados. Eles criam um grupo no WhatsApp com todo mundo que vai participar daquele passeio para poder cobrar ali todos os documentos que você precisa levar, dar várias recomendações para você fazer o passeio também, porque são 10 horas em alto mar em um barco pequeno, e isso interfere muito na questão do quanto o barco sacode, porque como o objetivo do passeio é não atrapalhar as baleias, né, não causar muito barulho, muito movimento ali na água, a gente vai com barcos de pesca, então são barcos bem pequenos. E esses barcos sacodem muito. Então eles também dão várias recomendações para você não passar mal, o que você não pode comer, o que você deveria tomar para talvez dar uma melhoradinha no enjoo. Depois que todo o grupo chega nesse ponto de encontro, uma das pessoas da agência vai ali e explica todo o protocolo do passeio, o que vai acontecer, o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer. No dia que eu fui, eram 2 barcos, porque tinha bastante gente. Eu fiquei no barco que era um pouquinho maior e a gente sai meio que junto ali pra ir
para alto mar. Os barcos eles ficam se comunicando o passeio todo para caso algum deles aviste alguma baleia, ele poder chamar o outro e os dois se aproximarem e a gente conseguir ver junto. Durante todo o começo do passeio a gente vai ouvindo um biólogo falar sobre tudo que a gente tá vendo e tudo que a gente pode ver, o porquê o passeio é feito desse jeito, porquê os animais ficam a certa distância, como é que são os comportamentos desses animais. Agora vamos à parte que não foi tão legal assim, mas de forma alguma eu quero desmotivar qualquer pessoa a fazer esse tipo de passeio por conta disso. Afinal, eu e Carlos a gente cometeu sim alguns erros e alguns desleixos e não seguimos algumas instruções dadas pela agência. O que aconteceu? A gente passou muito mal. Mas assim, muito mal. O nível que eu nunca tinha passado mal na minha vida inteira. Eu não cheguei nem a vomitar, eu fiquei muito, muito enjoado. Nos primeiros 10 minutos que o barco saiu daqui da costa, eu já tava pensando, cara, beleza, tá muito agitado o mar, porque a gente tá perto aqui da costa, lá no meio do mar vai tá tranquilo. Não sei de onde eu tirei essa lógica. E aí eu cheguei pra uma moça que era da agência e falei, olha só, tá sacudindo muito agora, mas assim, vai ficar de boa, né? A gente vai chegar um momento que vai estar tipo uma piscina, né? Aí ela, não, pro meio do mar é um pouco mais agitado, mas hoje o mar tá super tranquilo. E aí eu fiquei tipo, eu tava quicando, assim, parecia que eu tava numa montanha-russa. Aí eu sentei com o Carlos, né, percebemos que nós dois estávamos passando muito mal. Então assim, a primeira hora do passeio foi extremamente romântica, ninguém se falava, a gente só olhava pro horizonte, que disseram pra gente que não enjoava. E aí o Carlos começou a vomitar. Mas ele vomitou tanto que eu tava já preocupado, porque assim, meu namorado tem 1,65 de altura. Eu acho que saiu muito mais coisa do que tinha nele. Eu não pensava que cabia tanta coisa nele. Mas como eu falei pra vocês, a gente não seguiu todas as instruções que eles deram. A gente não se alimentou muito bem antes do passeio, a gente não tomou remédio pra não passar mal. Então, se vocês fizerem tudo direitinho, pode ser que vocês não passem mal. Realmente a sensação de frio na barriga, a sensação de enjoo é muito forte. Teve muita gente no barco que vomitou, mas isso durante os primeiros momentos. Eu acho que depois de umas 2 horas assim, a galera começou a se acostumar. O Carlos não. O Carlos, ele vomitou realmente até o último segundo que a gente tava no barco, mas de resto, assim, a galera começou a se acostumar. Inclusive eu. Eu não deixei de ficar enjoado em momento nenhum, mas eu consegui controlar muito bem. Aí, se você tá se perguntando, tá, Felipe, mas você passou esse perrengue todo, você afinal viu baleias? Sim, eu vi baleias, e não só vi baleias, como eu vi tartarugas marinhas, como eu vi também golfinhos, e foi muito, muito incrível. Eu vou colocar algumas imagens aqui agora pra vocês, elas estavam um pouco distantes do barco, então assim, eu não consegui fazer filmagens muito profissionais, mas dá pra ver os animais, dá pra ver que são baleias, dá pra entender tudo que tá acontecendo. Algumas são um pouco bruxa de Blair, mas ainda assim, dá pra vocês verem. Bom, apesar dos perrengues, apesar de eu ter perdido metade do meu namorado no mar, o passeio foi muito, muito, muito incrível. Tirando essa parte do enjoo, que realmente foi muito complicada pra mim, porque eu sou muito sensível a essas coisas, o passeio foi muito, muito legal. Eu sei que pra muitas pessoas pode soar um pouco decepcionante o fato das baleias estarem tão longe, o fato das baleias não terem feito saltos nem nada do tipo, mas é importante a gente lembrar que é um turismo natural, é um turismo que não agride, não invade o espaço das baleias de forma alguma. Elas fizeram o que elas fizeram porque foi o que elas ficaram confortáveis pra fazer. Elas se aproximaram em alguns momentos do barco, elas não se aproximaram em outros, elas
elas não saltaram, não teve nenhuma cena muito de filme, mas a sensação de estar ali num ambiente tão não meu e tão delas, sabe? Foi uma coisa muito forte pra mim. É saber que existe aquilo tudo e que tem seres incríveis que ocupam aqueles espaços. Saber que eu não interferi na vida delas, saber que elas não fizeram nada para o meu entretenimento. Elas fizeram o que elas queriam fazer e, gente, é a única coisa que animais deveriam fazer, o que eles querem fazer. Qualquer outra coisa que eles façam por indução nossa, por ordem nossa, por se sentirem coagidos a fazer, não é uma situação saudável para os animais e não é um turismo que você deveria estar financiando. Então, assim, tomem muito cuidado quando vocês forem fazer qualquer tipo de turismo que envolva animais. Sempre busquem se informar, sempre procurem saber se aquilo de fato é algo que não prejudica os animais. E eu garanto para vocês, gente, 98% das vezes vai ser sim prejudicial para os animais. Então dá uma olhada em páginas ambientalistas, dá uma olhada em pessoas um pouquinho mais ligadas a essas pautas, que entendem melhor também do comportamento dos animais, se o que vocês estão indo fazer é saudável para os animais ou não. Então, foi um momento muito especial para mim, vou guardar pro resto da minha vida e tô muito feliz de poder estar compartilhando isso com vocês também. E é isso, se vocês já fizeram algum tipo de turismo como esse, já foram observar animais na natureza, me conta aqui embaixo como é que foi essa sensação. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal se vocês ainda não são inscritos, deixarem o like de vocês e também de ativar o sininho aqui das notificações. Mais uma vez lembrando que minha rede social e também as da agência e da ONG vão estar aqui na descrição. E é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.